Se vocês estão assistindo esse vídeo pela manhã, bom dia. Se vocês estão assistindo esse vídeo à tarde, boa tarde. E se vocês estão assistindo esse vídeo à noite, boa noite. Eu sou a Maria, eu fiz um curso de cuidador de pessoa idosa na Céfala de Cuidadores e um dos assuntos que eu me interessei foi sobre o Alzheimer. Então, eu fiz um resumo e gostaria de compartilhar com vocês. E espero que vocês me desculpem qualquer errinho, porque é a primeira vez que eu estou gravando. O Alzheimer é uma doença progressiva que destrói a memória e algumas funções mentais importantes. É um declínio progressivo, ou seja, os neurônios vão morrendo. Então, o cérebro é dividido em várias partes. No caso da doença de Alzheimer, o hipocampo começa a se atrofiar e e os neurônios não conseguem mais se comunicar. Ou seja, como a gente não se comunicasse, não conseguisse se comunicar. Os neurônios vão morrendo. No Alzheimer tem 3 fases: a fase inicial, a fase intermediária e a fase avançada. Na fase inicial, o estímulo é fundamental para retardar a doença. Por quê? Porque na doença de Alzheimer, o paciente perde a sua independência e a sua autonomia. Então, o estímulo vai servir para manter a independência e a autonomia desse paciente. Mas vamos entender um pouquinho o que é independência e autonomia? Independência é quando diz a respeito do indivíduo fazer as tarefas do cotidiano sem a ajuda das outras pessoas. E autonomia é quando o indivíduo consegue resolver os seus problemas e tomar suas próprias decisões e gerenciar sua própria vida, né? Independência. Então, mas gente, então na fase inicial da doença do Alzheimer, não podemos deixar o remédio acabar, não podemos deixar ele cair. Temos que estimular ele a fazer higiene sozinho, a se alimentar sozinho, né? Para que aí vai servir para manter a sua independência e a sua autonomia. Isso na fase inicial da doença. Agora, aí vem a fase intermediária da doença. Na fase intermediária da doença, a gente tem que dar aquele nosso famoso jeitinho, fingir que ele está no comando. Porque paciente com Alzheimer, ele não gosta de ser mandado, porque ele já tem uma certa idade, ele não admite autoridade. E se ele tiver uma filha, ele vai usar autoridade sobre a filha. Então, o que acontece na fase intermediária da doença de Alzheimer? Ele vai no banheiro e sai sujo, ele veste a roupa errada, ele come-se sujo. Então, temos que ajudar a ele, até ele conseguir fazer sozinho. E aí depois vem a fase avançada da doença. Mas na fase avançada da doença não tem jeito, temos que fazer tudo por ele. Mas na fase avançada da doença, um gesto de carinho pode ser um remédio. A gente pegando na mão dele, o paciente sente que a gente está se comunicando com ele. Por quê? Ele não se movimenta mais, ele não se alimenta mais, ele não se mobiliza. Então, porque um gesto de carinho chega mais rápido ao cérebro do paciente demenciado do que palavras. Gente, o Alzheimer hoje em dia está aumentando. Por quê? Por vários fatores. Quanto mais a população envelhece, mais casos de Alzheimer temos. E outro fator também e hoje em dia uma ressonância pode detectar o diagnóstico precoce da doença. E outra coisa, foi feita uma pesquisa na Ásia que eles comiam peixes de rio, peixes contaminados. E isso causa deteriorização do cérebro. Então, é uma causa também do Alzheimer aumentar. Mas nós, cuidadores, ou às vezes o familiar com o seu ente querido, né? Tomando conta do seu ente querido e nós, cuidadores, cuidando do paciente,
tem vários fatores que nós devemos prestar atenção. Dificuldade na fala, dificuldade de acompanhar uma conversa, dificuldade de fazer as tarefas do cotidiano, não reconhecer uma fotografia de um álbum. Tendo pelo menos 2 sintomas desse, pode ser o início do Alzheimer. A gente já tem que ficar prestando atenção. É bom levar ao médico, para o médico fazer o diagnóstico. Mas como é feito o diagnóstico da doença do Alzheimer? O médico faz uma entrevista com o paciente, com a família. O médico pede exame de sangue, exames neurológicos, uma ressonância. A ressonância hoje em dia evoluiu muito. Uma ressonância e faz teste cognitivo com avaliação neuropsiquiátrica. Assim é feito o diagnóstico da doença do Alzheimer. Outra coisa muito comum em paciente do Alzheimer, né? Em quase todos os pacientes, na maioria dos casos, ele pede para ir para casa. Por quê? Porque eles lembram, né, da sua casa de infância. Mas quando eles nos pedir para ir para casa, a gente não devemos falar, você está na sua casa. Por quê? Porque ele não reconhece a casa como sua. Então a gente deve falar, mais tarde nós vamos, amanhã nós vamos, porque o paciente depois não vai cobrar, porque ele não vai lembrar. E outra coisa também, gente, paciente com Alzheimer, eles correm do banho, eles não gostam de tomar banho. Eles têm medo da água do chuveiro cair na sua cabeça. Então, talvez o medo deles seja porque o banheiro, né, é um ambiente escorregadio. Então, a gente deve levar uma cadeira adequada para o banheiro, começar pelos pés. E o paciente com Alzheimer também se prende muito pelo cheiro, né? Levar o shampoo, o sabonete que ele gosta e falar, que cheiroso, que gostoso, né? E assim, né? Mas se você tentou de tudo, as cuidadoras tentou de tudo, e ele insiste em não tomar banho com a cuidadora de jeito nenhum, gente, não insista, porque ele vai provocar a raiva, o ódio, a ira, e ele vai se rebelar contra você. Aí pede alguém da família para dar o banho. E outra coisa também, nunca discuta com o paciente com Alzheimer, porque ele não tem noção do tempo e do espaço. Ele não está no seu juízo perfeito, né? Ele não está no seu juízo perfeito. E se você discutir com o paciente com Alzheimer, vai levar uma discussão, vai provocar a raiva, o ódio, a ira desse paciente e vai se tornar uma discussão sem fim. A discussão nunca vai ter fim, né? E outro ponto também, como devemos conversar com o paciente com Alzheimer? Então, sejamos clara e objetiva, olhe nos olhos, resuma em poucas palavras que você quiser falar, porque se você fizer um discurso muito longo, ele não vai saber nem o que você perguntou. E se ele não entender, repita com pureza, porque o paciente com Alzheimer, ele faz a leitura do ambiente e da pessoa. Então, jamais transpareça para um paciente com Alzheimer que você está nervosa, porque ele faz a leitura, né, da pessoa e do ambiente. E outra coisa também, gente, entre 20 e 50% dos pacientes com Alzheimer têm a síndrome do pôr do sol. Não sabemos o porquê, a gente não sabemos o porquê, mas à tarde, ao entardecer, ele fica com medo, ele fica nervoso, ele pede para ir para casa. Mas nós, cuidadoras, temos que oferecer amor, carinho e proteção, né? Porque cuidar do ambiente, criar um ambiente calmo, tranquilo, fechar a porta, fechar o portão, pegue na mão dele, faça um carinho nele, fala que você está ali naquele momento para ajudar ele, entendeu? No caso da síndrome do pôr do sol. E porque nós cuidadoras, para cuidarmos do paciente com Alzheimer, temos que ter
paciência, conhecimento. As 4 palavrinhas mágicas, gente, para cuidar de alguém de Alzheimer. Paciência, conhecimento, criatividade e o tempero mágico do amor. São as 4 palavrinhas mágicas que a gente temos que ter, né, para cuidar de um paciente com Alzheimer. Porque se você tiver conhecimento sobre a doença, vai ficar mais fácil cuidar desse paciente. E outra coisa, quando dá a notícia que alguém morreu, vocês nunca falam assim: ah, seu tio morreu. Por que não devemos falar assim? Porque o paciente recebe a notícia como se fosse a primeira vez, leva um choque e chora. Então, gente, eu imaginei, só na minha imaginação mesmo, gente, eu imaginei que eu estava morando com meu pai e que meu pai tinha Alzheimer. Então, eu inventei uma história assim. O meu avô tinha morrido, né? E ele perguntou pelo meu avô que tinha morrido. Eu inventei uma história assim. Quando o vovô era jovem, ele viajava muito. Ele viajava por vários países. Ele tinha uma fábrica de sapatos. E ele vendia para as lojas. E todo mundo comprava os sapatos dele. Mas quando chegava na época de Natal, tinha um lugar que tinha crianças muito pobres, né? Eram crianças muito pobres. E toda a época de Natal, ele viajava para aquele lugar. E quando chegava essa época de Natal, as criancinhas olhavam para o céu esperando aquele momento acontecer. E quando ele chegava no lugar, as crianças ficavam muito felizes, choravam de tanta felicidade ao ver ele chegar. E aí ele dava os sapatos para as crianças pobres, ele passeava com as crianças no parque e todos ficavam muito felizes. Mas a mãe das crianças era muito pobre, né? Então fazia um coração de papelão para dar de presente para ele. E ele, ao ver aquele coração de papelão, ele chorava de tanta emoção, ele transbordava de tanta felicidade e todos ficavam muito felizes. E outra mensagem também que eu queria deixar para vocês: não precisamos dar um presente caro. Um presente que é feito de coração vale mais do que tudo na vida. E assim que eu acabei de contar essa história, papai que tinha Alzheimer logo se lembrou que o vovô tinha morrido, sem causar choque ao paciente. Gente, todos ficaram muito felizes, né? E todos ficavam muito felizes. Então, gente, eu queria dedicar em especial esse resumo que eu fiz com muito amor para as Sépulas Cuidadoras, para todos os professores das Sépulas e para todas as minhas colegas que fez o curso junto comigo. E a vocês todos que assistiram esse vídeo, deixo todo o meu amor, dedico todo o meu carinho. Gente, deixe um like. Tchau, gente!